que a sua filha fez a maquiagem, né, Thelma? A gente ajeitou bem bonita para tirar essa foto aqui, sabe? A filha pagou uma unha bonita para você vir aqui. Sabe, seja grato. O Senhor, Ele trabalha não só nos grandes milagres, mas nas pequenas coisas. Sabe? Algumas receberam café da manhã bonito hoje, outras receberam presentes, outras receberam um abraço gostoso no almoço. Sabe? Sejamos gratas ao Senhor, porque o Senhor Ele tem sido bom para conosco. Os motivos de gratidão eles precisam ser maiores do que os motivos, sabe, de preocupação. A preocupação ela é inimiga do agir de Deus. Porque a preocupação ela traz um ser angustiado. E um ser angustiado não consegue ouvir a voz de Deus. E a gratidão não. A gratidão vai limpando o nosso coração de tal modo que até aquilo que não está de acordo com o que nós queremos nesse momento, a gente consegue pedir ao Senhor para que esteja. Tá? Eu não estou dizendo aqui que você não vai pedir ao Senhor. Nós vamos pedir sim ao Senhor aquilo que queremos e precisamos. Mas Ele tem feito grandes coisas por nós. Sabe? Ele tem feito coisas tremendas em nossas vidas. E eu quero dizer para você que hoje, o Dia das Mães, o pastor perguntou, você vai pregar mesmo? Eu falei, vou. Olha, se Deus me levar antes, Senhor, eu vou. Porque eu estava comentando com a irmã Thelma, ontem nós viemos aqui fazer essa ornamentação, o dia ela terminou de colocar algumas coisas. Eu falei, irmã Thelma, você perdeu a sua mãe, eu também perdi a minha. Mas nós vamos ornamentar para que as irmãs e os filhos, né, tirem essas fotos bem bonitas, porque fazer a obra do Senhor é assim, é você doar aonde você está ferido para que Deus possa te curar. Lá para a pessoa estar do seu lado, deixa Deus te curar. Deixa Deus te curar. O Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos sarar. A gente precisa deixar Deus agir, parar de resistir ao Espírito de Deus. Aleluia. Abre lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 16. Você que pode ficar de pé. Versículo 13 e 14, somente. 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14. Vocês acharam? Obrigada. 13 diz assim: vigiai, estai firme na fé, portai-vos variamente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém? Vamos vamos orar. Pai querido, aqui é a tua palavra, Senhor. Ah, Deus, tu és Deus, ó Pai, que tem propósitos firmes para as nossas vidas. Tu tens, Senhor Jesus, um caminho, Senhor, aberto para que possamos passar, Senhor. Dá coragem ao teu povo, Senhor, dá vigor ao teu povo para passar, Senhor, mais um Jordão, Senhor. Passar mais uma semana, Pai, passar mais um desafio, Senhor, crendo em Ti, Pai. Colocamos aqui a nossa vida, Senhor. Ah, Pai, assim como Tu falou comigo nesta manhã, fala com a Tua igreja, Senhor. Que o Teu propósito seja realizado na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Amém. Podemos sentar. Eu tinha uma ministração pronta, que eu ia pregar no dia 8 de março, né? Mas não foi possível. E eu falei com o pastor, me dá só um tempinho de manhã, que eu vou olhar e depois a gente vai, mas o Senhor ele me levou para outro lado. Sabe, o Senhor, quando Ele quer falar à sua igreja, Ele não fala aquilo que você se acha confortável em falar. Ele vai te levar para o outro lado. Né? E Ele me levou ao tema Mães avivadas e posicionadas. Sabe, não só falando de mulheres, mas eu
Quem é avivado e posicionado sabe onde quer chegar. Certa feita, uma jovem me declarou assim: eu tenho dificuldade de aprender. Eu disse a ela: peça ao Senhor. Deus, ele pode dar esclarecimento atualmente. Deus, ele pode te dar sabedoria. Né? De Tiago tem aquele que quer sabedoria, peça. Ele não joga em rosto. Então, o Senhor, ele pode acrescentar aquilo que nos falta. Mas é preciso a gente se posicionar para receber. Em 1 Coríntios 13:14, diz: vigiai, estai firme na fé, portai varonilmente, fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas em amor. A mãe posicionada vigia em todo o tempo em oração e súplica. Sabe? Aquele que está de frente à sua casa, ele vigia em todo o tempo em oração e súplica. É preciso, sabe, vigiar. Você já viu um vigia de óculos escuros dormindo? Já, né? Acho que eu também. Mas isso não é normal. É comum, mas não é normal. Não é assim que se vigia. Se vigia de olhos atentos e prontidão. Física e mental. Então, para o crente estar vigiando com prontidão física e mental, ele precisa disciplinar o seu corpo e a sua mente a estar pronto a responder os desafios. Sabe? Você que já teve filho pequeno, você lembra quando ele começou, ainda tinha coisa de tirar rápido da tomada, rápido da beira da escada, alguns caíram da escada, mas glória a Deus, estão vivos até hoje. Mas as coisas acontecem, você precisa estar de olho. Aí ele cresce e vira adolescente. Pronto, aí você tem que estar vigiando para ver se ele vai falar que vai vir na praça e vai na outra praça. Vigiar, pai e mãe vigia sempre. É sempre. Mas precisa o quê? De aptidão física e mental. Se eu não consigo vigiar de olhos abertos, estou sempre com morosidade espiritual, sabe, irmãos? A morosidade espiritual é uma coisa que está atingindo a nossa geração. O que é morosidade, né? Você que gosta de dicionário, é uma coisa lenta, é uma coisa que não vai rápido, que não alcança o objetivo no passo correto que tem que ser. E quando você não vigia espiritualmente no ritmo certo, você perde o tempo de estar no lugar na hora certa, no momento certo. Sabe? Porque filhos não são perfeitos. Fala para essa pessoa, filhos não são perfeitos. Você já foi filho, hoje você é mãe, que sabe uma avó, você sabe do que eu estou falando. Não são. Cada filho tem seu defeito e a sua qualidade. Cada mãe tem seu defeito e a sua qualidade. Mas a vigilância cabe a todos nós. Nós precisamos vigiar. Pois quem quebra princípios é quebrado por eles lá na frente. Não tem jeito. Nosso Deus é um Deus de princípios. Quando a Bíblia vai dizer sobre Sansão, ela vai dizer: e desceu Sansão, e desceu Sansão. Cada dia que ele descia para encontrar aquela outra lá, era uma queda. Mas estava tudo bem, era o juiz, não era? Deus continuava fazendo ele arrebentar o leão, continuava fazendo ele quebrar os filisteus com uma queixada de lula, uma cabeça de bicho morto, sabe? Só porque Deus está nos usando não quer dizer que nós estejamos tão corretos assim. No livro de Coríntios, Paulo vai dizer: examine esse homem, pois a si mesmo, assim beba desse pão, né, coma desse pão e beba desse cálice. Examinar a si mesmo é para todo cristão e todo dia. Tá? Vigiar é não quebrar os princípios que Deus colocou. A sua casa, a minha casa precisa ter princípios cristãos. Nossos filhos precisam ter princípios cristãos. Ai, irmã, mas ele gosta mesmo. Eu cresci no lar cristão e sabe que eu tinha um CD do Backstreet Boys, Spice Girls, não sei o quê. Mas quando eu cheguei ao entendimento
um abençoado professor da escola bíblica. Mãe, professor da escola bíblica, salva um adolescente de se perder. E ele tinha tempo de me explicar que música do mundo não combinava com música de Deus, por isso, ele foi falando tudo. Ele tinha tempo, ele foi falando tudo. E ali eu larguei aquilo e prossegui. Não é porque o erro acontece que ele vai continuar acontecendo. Porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe? Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós precisamos querer ser libertos todos os dias. Sabe? A mãe posicionada se porta com integridade e verdade. Há muitos pais querendo inventar historinha para os filhos não ficarem tristes. Mas eu sinto te dizer que Jesus falou para nós, nesse mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Eles vão ficar tristes, mas o Senhor nos deixou um consolador. O teu filho, meu filho, precisa ver Jesus pelos olhos dele, pelos olhos dela, porque Jesus não é alguém ausente, ele está presente, aleluia. Ele é Senhor, e o Senhor, ele se impõe, ele está, e a sua presença é sensível àquele que quer ouvir e obedecer. Então nós precisamos, sabe, nos portar com integridade e verdade. Eu não posso ser crente aqui na igreja e ser pagã na hora da eleição daqui a pouco. Você está me entendendo? Não vou parar de falar aqui. Você precisa ouvir a voz do Senhor até para dar o seu voto. Não se venda por pratos de lentilhas. Sabe? Primogenitura não se consegue toda hora. E o Senhor, ele tem seus segredos para aqueles que não negociam princípios. Então, se portar com integridade é não acobertar erros, mas trazer nossos filhos à consciência e ao arrependimento. Sabe, esse já é um prelúdio no nosso seminário, né? Aviva-nos. O avivamento, ele vem com arrependimento, ele vem com confissão de pecados, ele vem com constrangimento, porque quem não se constrange vendo a obra da cruz, vendo o que Jesus passou, vendo aquilo que ele sofreu, talvez eu e você levantaríamos já e fosse dizer embora, mas o Senhor permaneceu por amor de nossas vidas. Sabe, precisamos trazer nossos filhos ao arrependimento, à consciência do pecado. Eles não tem pecadinho, não tem pecadão. Se eu que estou aqui mentir, é semelhante ao que está ali e adulterar. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Deus não vê patente, Deus não vê pessoa, Deus vê a santidade dele. Ele é santo sem mistura. Então nós precisamos trazer nossos filhos à consciência. Eu sei que é difícil. Educar é um ato de repetição, isso é sábio. Mas o Senhor, quantas vezes ele repete para a gente aqui, domingo após domingo? Gente, ele repete. Aí a gente vai, não faz, ele repete de novo. A gente não escuta, ele põe um vídeo para você ver e está a mesma palavra. Ele põe um louvor para você escutar e está a mesma palavra. Porque ele é um pai de amor e não se cansa, ele nos ama muito. Nós precisamos ter esse modelo de pais e mães para a glória de Deus. Sabe? Mãe posicionada se fortalece ouvindo a palavra de Deus. Quando diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sabe o que é, irmãos? Eu posso me dizer perfeita, não farei nada. Mas se eu ouvir assim, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito, darei, né? Verei o caso da salvação. Então, se eu ouvir uma palavra de gratidão e nesse momento eu estou só pura murmuração, aquilo vai me confrontando. A palavra de Deus, ela confronta a qualquer um de nós. Ao estudar, né, essa mensagem, eu falei com o Senhor, me dá o que essas mulheres tiveram. Nós vamos entrar aqui em algumas mulheres da Bíblia, algumas mães que tiveram diferenciais que eu e você precisamos ter. Joquebede, mãe de Moisés, a referência está em Êxodo 2,
de 1 ao 10. Sabe, ela representa a fé corajosa. Ela não temeu colocar o seu filho no cesto para ele navegar naquele rio. Irmãos, Rio Nilo tinha o quê? Crocodilo. Eu estou dizendo jacaré enorme. Não estou dizendo jacarezinho da quinta, não. Jacaré abastado, porque o Rio Nilo era cheio de peixe, eles tinham muito alimento. O crocodilo de lá era master. E ela botou Moisés num cestinho de junco. Você que não entende muito de artesanato, talvez não saiba. Mas o cesto de junco é um cesto daquele negócio que faz esse vaso aqui, e o cesto de alimento, com barro em volta, para que a água não entre. Mas se você deixar um pedacinho, aquele cesto de junco ele fica frágil e pode inundar. Mas Deus não deixou o cesto de junco de Moisés inundar, porque Moisés era projeto de Deus. Fala para o filho que está do seu lado, você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Você é projeto, meu irmão, minha irmã. Você é projeto. Sabe? As coisas, elas acontecem pelo caminho. Interpéries, né, que fala, os problemas, eles vêm acontecendo, mas Deus não deixa os seus projetos afundarem. Joquebede, ela ficou corajosa, não temeu onde o seu filho ia parar. Naquele momento, as mães estavam afastando os filhos dos egípcios, estavam matando as crianças. Sempre o inimigo matando as mulheres e as crianças, para que a posteridade não se alinhe com a vontade de Deus. Mas Deus tinha os seus planos. Sabe? Onde todo mundo estava desesperado, chorando, Joquebede estava confiando que Deus ia dar livramento num lugar improvável. Eu não sei que lugar que você está, se você acha aquele lugar muito ruim, mas Deus vai te dar livramento, é lá. Deus vai te dar vitória, é lá. As pessoas vão ver que Deus te deu vitória ali, sabe por quê, irmãos? O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Há lugares que talvez desafiam menos seu ser, mas o Senhor sabe onde coloca os seus melhores guerreiros. Daniel estava na Babilônia porque lá precisava de alguém que dobrava os seus joelhos. A sua casa, a minha casa, precisa de alguém que dobre os seus joelhos, de alguém que levante a voz, de alguém que fale da palavra de Deus, de alguém que invoque o nome do Deus vivo. Sabe? Joquebede, ela mandou Moisés e foi parar na mão dos egípcios. Ela poderia ficar mais preocupada do que já estava antes. Mas o Senhor tinha os seus projetos. Ao salvar Moisés, o impacto geracional dela ele foi usado para salvar o povo de Israel. Moisés é muito querido pela nação israelita por conta de ter tirado o povo da escravidão. Mas existem pessoas, existem povos que saem da escravidão, mas da escravidão não sai deles. Sabe? Eles saem da zona de preguiça, mas a preguiça parece que está encurtada assim, apertando igual um cinto igual a cinta de compressão. Não sai de perto deles. Sabe, o Senhor nos quer nos libertar, Ele nos quer livres para a glória do seu nome. Mas nós precisamos deixar Deus agir. Tenha coragem para fazer o que precisa ser feito. Olha, eu não estou dizendo, dorme não, meu irmão. Dorme não, olha aí. Olha aí. Sabe, tenha coragem, irmã, não vou falar seu nome não, você viu, né? Tenha coragem para fazer o que precisa ser feito. Tenha coragem. Joquebede, ela sabia do perigo, mas ela confiou no Deus que deu a estratégia. Tem estratégia que Deus dá para a gente acha que é falida. Mas o Senhor sabe o que está fazendo. Ele sabe do futuro e nós não. Ele sabe lá na frente e eu e você não. Então confia na estratégia que Deus está te dando na sua casa, na sua família. Confia no que Deus está falando com você. Não duvida. A outra pessoa, outra mulher, que alinhou o seu desejo, a sua angústia, o propósito divino foi Ana.
Irmãos, adorar na dor não é para qualquer um. Adorar na dor é para aquele que confia no Senhor que cura toda dor. A sua dor não pode ser maior do que o Senhor que cura a sua dor. Porque Ele é o dono do mar, Ele é o dono do vento, Ele é o dono do barco, tudo está sobre o seu domínio. Sabe aquele emprego bom que Deus te deu? Ele te deu. Sabe? Para te abençoar. Mas se de repente não está te abençoando mesmo assim, cuidado. Sabe? Dedica a tua vida ao Senhor. Porque o Senhor Ele dá e Ele tira. Se não nos abençoar, Ele tira. Ele não quer te perder, Ele não quer me perder. Então tudo que nós vamos fazer precisa ser para a glória de Deus. Ela estava adorando, chorando. E ela fez uma coisa que muita gente tem vergonha de vir para a igreja chorar. Eu tenho, mano. Eu tenho. É mais que eu sento aqui na frente, até você me ver chorar, você andou muito para me olhar. Então eu não tenho, mas para a brincadeira, é um lugar de derramar aos pés do Senhor. E Ana estava chorando, a ponto do profeta achar que ela estava bêbada. Irmão, se chegar aqui e falar com o irmão, você bebeu? Misericórdia. Ele é crente, como ele vai estar bêbado? A Ana ficou realmente sem jeito com a fala de Eli. Mas ela não respondeu, ela disse que você está amargurada até a alma. A pessoa amargurada, irmãos, ela está de um jeito que nem ela sabe como ela está, né, Diácono Isabel? Ela fica de um jeito que só o outro percebe, o Deus percebe. Mas fala para o irmão que está do seu lado, tenha paciência comigo. Sabe? A gente às vezes chega aqui amargurado, chega com a cara fechada, quem está aqui pregando, quem está aqui louvando, vê, irmão. Mas nós somos isso aqui, ó, nós somos carne. E quem trata de nós é o Espírito Santo de Deus. Quem trata de nós é o Senhor dos Senhores. E Ana viu que não adiantava só resistir às afrontas de Penina. Não adiantava só fazer caminho de beicinho para Eucana, porque ele disse, eu sou melhor do que 10 filhos. O que ela foi fazer? Foi falar com quem podia resolver, foi falar com o Senhor. Sabe? Para de chorar, ligar pro teu pai, pra tua mãe, pros teus amigos, pro Zap, pro Facebook, pro Twitter, pro Snapchat, sei lá o quê. Sabe? Vai falar com o Senhor que está te agoniando. Não tem fórmula de oração, não. A oração é aquilo que vai do teu coração para o coração de Deus. Porque antes de você falar, o Senhor já sabia o que estava dentro do teu ser te perturbando. Mas é necessário derramar aos pés do Senhor. Ah, pastor, eu não sei se orar é muito bonito. Eu não estou interessado em oração bonita, não. Não está. Porque o livro de Salmo vai dizer que o coração contrito e quebrantado não desprezarás a Deus. Não são palavras bonitas, é um coração quebrantado diante do Senhor. É isso que Ele quer ver em nós. E Ana foi no caminho certo. Engoliu a vergonha, engoliu o desespero e foi pedir àquele que podia. E o Senhor lhe deu Samuel e mais 6 filhos. Se você ver lá, ela teve mais filhos. O Senhor lhe superabunda naquilo que a gente pede. Mas você precisa ter coragem de pedir ao Senhor quando estiver doendo. Quando estiver doendo. Né? Lembra quando você era criança e tomava um tombo? Estava doendo. Mãe, está doendo. E a mãe assoprava, dava um beijinho e dizia que a mãe ia melhorar. Parecia uma mágica, amor. Passava toda a dor. Tinha passado nem o mertiolate. É aqui, ó. Confiança. Você confiava naquele gesto que estava sendo feito. Porque nós crescemos e perdemos a confiança naquele que pode tudo fazer. O Senhor pode transformar nossa vida de verdade. Sabe? Então nós precisamos confiar que no meio da dor, mesmo sem conseguir falar o que é preciso, se expressar da forma que é preciso, o Senhor vai nos ouvir. Mas o Senhor não ouve um coração desobediente. Você vai ver no livro de Apocalipse que o pecado, a desobediência é semelhante ao pecado da feitiçaria. Então não tem parte com feiticeiro. O nosso coração tem que estar na vontade de Deus.
Samuel vai falar para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Mas o povo ia falar o que, Samuel? Já estava me pressionando. Prefiro obedecer ao Senhor do que aos homens. Prefiro obedecer ao Senhor. Sabe, fazer a vontade de Deus é seguir um rumo que muitas pessoas estão falando: ih, coitadinha, não vai dar em nada. Entrou naquele emprego, meu Deus, vai ficar malhando ferro frio. Você sabe onde quer chegar. Apresente o Senhor ao seu alvo, Ele é perfeito e poderoso para te fazer além daquilo que você pensa ou sonha. Sabe, Ele faz muito mais além. E alinhou o seu, sabe, a sua desesperança, o seu pedido ao propósito de Deus. Não tinha como Deus negar. Mas e quando nós estivermos sendo egoístas? Não, só eu que canto, a irmã não vai cantar, não vai solar, porque só eu que solo, não, ele não vai pregar, ele não vai tocar porque eu que toco, eu que arrumo ali, eu que lavo o banheiro melhor do que todo mundo. Não, o Senhor, Ele tem dons e talentos para cada um de nós, e Ele aperfeiçoa de acordo com aquilo que Ele quer fazer, no momento que Ele quer fazer. Mas quando nós saímos da posição, Ele faz o quê? Saul, o teu reinado foi dado ao teu companheiro. O Espírito de Deus saiu de Saul e entrou em quem? Davi. Cuidado. Não passe a tua bênção, o teu ministério para outro. Se mantenha na posição que o Senhor te colocou. Seja obediente. Adore na dor, sabe? O Senhor Ele não está se importando se você está com pouca ou grande força. Ele está se importando com aquilo que está no seu coração perante Ele. Aleluia. Eunice, a fé que entrou no cânon bíblico, mencionada pelo poder do ensino no lar. Quem foi Eunice, pastora? A mãe de Timóteo. Sabe, aquela que Paulo disse, né, que você tem a fé não fingida, como eu vi na sua avó Lloyd, sua mãe Eunice. Sabe, o culto no lar, o aconselhamento no lar, é uma coisa que a gente não pode perder. As crianças, os meninos ficam rindo lá em casa, porque passa um filme, irmão, eu tiro dali, falo um versículo, mas eu falo. Alguma coisa tem que ficar de Deus. Porque você tem que ver as coisas com discernimento. Nós estamos nesse mundo, mas estamos de passagem. Nosso lar é o céu. Você não enxerga como o povo daqui, você enxerga além. Você tem a visão daquele que vê todas as coisas. Sabe? Então a gente precisa ensinar em casa nossos filhos a ter uma visão além. A ensinar nossos filhos a terem um objetivo além. Poucas pessoas ensinam seus filhos a servir ao Senhor, mas entenda, quando o salmista vai dizer que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, é que servir a Deus é ponto de comando para ir além. Ontem eu estava conversando e eu vi algo muito interessante, que uma recrutadora perguntou como você na sua juventude, você obedece o seu líder, o que você faz lá? Para aprovar a menina para a vaga? Eu disse, glória a Deus. Olha aí. Sabe, o que você é para o Senhor vai refletir na sua vida para os homens. Mas você precisa ser de verdade. Eu não posso ser aqui a pastora Janice para vocês e ser a intragável Janice lá fora. Não posso. Eu tenho que ser uma pessoa só. Uma mulher que serve a Deus e procura andar nos seus caminhos. E Eunice entendia isso. Às vezes o nosso ministério é atrás do bastidor, irmão. Nem todo mundo foi chamado para estar na frente. Mas o seu ministério atrás do bastidor é reconhecido por aquele que te chamou. Ele está te vendo. Deus não fecha o olho para aquele que trabalha, não, irmãos. Quando Dorcas faleceu, Pedro foi lá ressuscitar Dorcas. Quem era Dorcas, pastora? Fazia roupa para as viúvas, os órfãos, para aquele que não tinha roupa para vestir, uma costureira. O Senhor vê aquele que faz atrás dos bastidores, mas precisa estar posicionado, obedecendo.
sabe, replicando a palavra de Deus no seu lar. Aleluia. Fé não fingida, o pastor já pregou sobre isso aqui. É a fé de verdade, porque, irmãos, você pode falar para mim assim, pastora, vamos fazer um propósito para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. Mas se eu não botar minha cara no caderno para estudar para alguma coisa, para uma prova, para uma entrevista, se eu não botar o meu currículo, se eu não agir, Deus não vai fazer o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Não vai. O impossível é dele, mas o possível nós temos que fazer. Educar os nossos filhos é papel nosso. Pastora, tu não sabe. Eu começo a falar e começo a andar. Continua falando. Dobre seus joelhos. Quando Deus disser assim, para de falar essa hora, você para de falar essa hora. Porque a autoridade que Deus deu aos pais, ela reflete nos filhos. O que ele está fazendo com você hoje, os filhos dele vão fazer com ele amanhã. Você sabia, Thalita, essa minha dúvida é verdade? Totalmente. Deus não deve nada a ninguém. Cuidado com o jeito que você trata seu pai, sua mãe. Cuidado com o jeito com que você educa seu filho, sua filha. A Bíblia vai dizer, não ireis vossos filhos. Honra teu pai e tua mãe. Sabe, o que a gente planta hoje é o que a gente vai colher amanhã. Deus não deve nada a ninguém. Mas quem planta honra, colhe honra. Mas quem planta desobediência, colhe desobediência, descaso. Não é? Aleluia. Impacto geracional que Eunice teve foi Timóteo. Aquele ao qual ajudou o apóstolo Paulo lado a lado, sabe, irmãos? Os pastores, os líderes precisam de pessoas comprometidas. Eu não estou dizendo que você vai ser o melhor eloquente, a melhor eloquente, mas naquilo que Deus te chamou para fazer, seja comprometido, seja comprometida. Seja uma lista de rota de feijoada, seja uma lista de aniversariantes do mês, para lembrar a pastora que eu esqueço mesmo. Sabe, seja comprometido. Faça como o Senhor. A outra mulher que está aqui, duas mulheres, Ruth e Noemi. Como o Senhor falou comigo sobre Noemi quando eu perdi minha mãe. Sabe, Noemi perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Ela disse para as suas noras, volta para casa, não tem mais nada, eu já sou velha, não vou gerar filhos e nem precisa gerar, se você esperar. Mas em meio à dor, ela conseguiu dar conselhos bons. Não deixa que a tua dor apague o propósito que Deus tem na tua vida. Nós fomos feitos para gerar rios de águas vivas. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Não serão as dores, não serão as perdas, não serão as coisas que vão nos acontecer. O que nos separará do amor de Deus? Nada vai nos separar. A nossa circunstância não vai separar do amor de Deus. E se Ele está em nós, Ele precisa transportar através de nós. E Deus palestrava comigo sobre Noemi. Olhem toda a trajetória que você lê o livro de Ruth. Noemi tinha um conselho bom para Ruth. Olha, vai lá, colhe naquele lugar lá, naquele campo, porque tem uma pessoa lá que pode te ver, pode, dar um conselho bom para alguém. Mas, irmãos, a boca fala o que está cheio do teu coração. Mesmo que você encontre tristeza nessa vida, deixa teu coração cheio do amor de Deus. Deixa Deus encher o teu coração do amor dele. Deixa Deus encher o teu coração da paz dele, da alegria dele, sabe, da vontade dele. Porque é boa, perfeita e agradável. Noemi, ela tinha um propósito a cumprir. Ela precisava honrar aquela moabita que disse, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Teu filho está contando contigo, pai. Teu filho está contando contigo, mãe. Ai, pastor, mas na casa que trabalha meu marido, não sou eu sou mãe solo, está contando contigo.
É para você que ele olha. É para mim que ele olha. Ei, jovem, teu amigo está olhando para você, está contando contigo para ver Jesus na tua vida. Ele sabe que tu é crente, ele quer ver Jesus através de você. Ele já olha procurando. Sabe, nós precisamos permitir que Jesus brilhe através de nós. Sabe, eu estava olhando a significância do grupo Prisma Brasil. Quem conheceu? Lá em 1980, lá, né? Pois é. Gente, não souber, tem 43, não souber assim não, mas eu vou pensar músicas. Então, Prisma quer dizer refletir, sabe? O Prisma, ele reflete. O grupo foi criado dizendo que refletir a luz de Cristo para aqueles que estavam em escuridão. Nós precisamos refletir a luz de Cristo de tal modo que nós possamos ser vistos com bons olhos. A Bíblia vai dizer que os discípulos eram bem vistos por toda a comunidade. Querido, se você é odiado por toda a comunidade, cuidado. Alguma coisa não está, porque Jesus foi odiado, mas ele também foi amado por aqueles que entenderam o seu propósito. Você precisa ter o seu propósito definido, identidade. Sabe, crente camaleão, um na igreja, outro na porta, outro na esquina, outro no Rei do Lanche, outro lá no Rio Centro, na feira. Não, você é a mesma coisa onde você estiver. Deus te deu identidade. E Noemi tinha uma identidade a zelar de mulher de Deus e de tutora da sua nora. Né? Ela instrui sua nora estrangeira nos costumes de Israel. Sabe, irmãos? A gente deixa os filhos gostarem de várias coisas. A gente deixa. Eu digo porque já passei por essa fase, o Miguel já está ficando 18 anos, mas ele já foi adolescente há pouco tempo. Então a gente deixa os filhos terem gostos. Mas sabe qual o maior gosto que o teu filho precisa ter? Amor por Cristo. Ele precisa amar o Cristo ao qual nós servimos. Você precisa amar o Cristo ao qual você serve, sabe? De forma que teu filho queira dizer: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, eu vou te seguir, eu vou te seguir, eu vou ter esse Jesus até o fim. Sabe? Amar a Cristo é mais do que dizer, é ter atitudes que demonstram o amor de Deus. A Bíblia vai dizer que a palavra dura, ela aumenta o furor, mas a palavra branda, ela calma. Quer tomar uma pessoa que adora gritar? Não pode. Aí ela vai ficar desarmada, vai ficar sem graça, vai acabar o papo por ali. Quer desarmar uma pessoa que quer falar baixo e não quer te dar confiança? Olha nos olhos. Mas sabe o que aconteceu? Com o advento disso aqui, as pessoas esqueceram que as coisas são feitas olhando nos olhos. Nós precisamos ser crentes de verdade, falar a verdade, ver a verdade no olho do irmão, no olho da irmã. Sabe? Nós precisamos ter esse hábito. Não deixa o inimigo colocar na sua mente: fulano está pensando isso ou aquilo, olha nos olhos, veja se é verdade. Sabe, acalte as coisas como verdade, não só com sentimentos errados. Mas eu acho que ele não gosta de mim porque ele passou direto. Nós não somos mais meninos, né? Nós já somos bem maduros na fé, já bem assim como, já somos mais maduros na fé. O caso do leitinho já passou, sabe? O propósito, a identidade, eles precisam estar montados no nosso coração, independente daquele da qual nós estamos ensinando. O que aconteceu na geração de Noemi? Muitos se juntou com Moais, né? Que foi totalmente inimigo. E entrou para a genealogia, porque ela gerou Albete, avô de Davi. Quem diria? Uma moabita que serviu outro Deus entrou na genealogia de Jesus. Jesus não quer pessoas perfeitas, Jesus quer pessoas obedientes. Um coração obediente renuncia ao seu eu
de Jesus. Os cidadãos, Maria também, né? E o Maria de Jesus. Maria pegou Jesus, Maria pegou a fralda de Jesus, Maria deu o banho de Jesus, levou o tempo, levou você para seu filho, sua filha para cá. Maria cuidou de Jesus. Maria amou Jesus como seu filho. Ela pegou o espírito de amor também como seu filho. Mas Maria sabia do propósito de Deus na vida de Jesus. Sabe, teu filho, meus filhos, eles têm propósito. Você tem propósito nessa terra, você não foi gerado para nada, você tem um propósito. Quando uma pessoa você tem um propósito. Tem? Nada, como eu não tenho propósito. Ai, vai tirar muita coisa do Pai, mas o Senhor vai nos capacitar para ter propósito dele. Aleluia! O anúncio da gravidez. Maria disse sim. Você tem dito sim para aquilo que o Senhor tem colocado diante de você? Você tem dito sim para as coisas que Deus tem feito para a sua e para a minha família? Porque é diferente. O plano que eu tenho para a minha família e o plano que Deus tem para as nossas famílias. Sabe, o plano de Deus é muito melhor do que o meu. Muito melhor. Eles têm poucas igrejas. Ele tira o nosso sangue para sabe? Como algo sai totalmente desatuado. Deus já te amou. Deus já te guardou. Deus já te amou por você. Porque Ele é zeloso. Ele não deixa a sua casa de qualquer maneira. Ele não deixa a sua família de qualquer maneira. Ele tem cuidado com a sua casa. Ele é zeloso. Mas está lá, porque a voz do Senhor, ela foi buscar lá nos mortos, porque não vai buscar o meu e teu filho lá onde está. O Senhor é poderoso para ir lá, então o nome dele está certo. Ele é poderoso, mas o tempo é do Senhor, o tempo não é nosso. Só sabe desses processos. Medico os seus pais, da menina Léo. Sabe? Eu acho que Sansão achava que seus pais não entendiam. Às vezes até entendiam. Mas pai não é desistente, não está percebendo nada. Só está vendo só até onde vai. Até onde vai o disfarce. Não é que eu vou dizer, né? Nada muito. Até onde vai, né? A mentira, até onde vai. A chave, Deus não revela as coisas. Deus fala. Deus revela as coisas. Mas Deus tem propósito nos nossos filhos. Deus vai revelar a face dele para cada um dos nossos filhos. Filho de Cristo não é crentinho. Deus precisa revelar a face dele para os nossos filhos. E como Deus vai fazer isso? Só Ele pode fazer. Pode nós podemos instruir, mas o Senhor sabe a maneira que vai fazer. Ela plantou. Um negócio de pregar aqui, ela plantou a humanidade em Jesus. Por que você acha que Jesus sentou naquele poço com a mulher samaritana? Só porque ele estava com sede? Só porque ela estava sombra e ele estava dando sol? Jesus aprendeu a amar as mulheres porque teve uma mulher de Deus que o ensinou a tratar bem as mulheres. Maria era uma mãe exemplar, Maria era uma mãe que ensinava seu filho que mulher precisa ser bem tratada. Sabe? Pastor, mas ele é Jesus, mas ele precisava ouvir, ele precisava ser ensinado de como se trata uma mulher. Porque a sociedade ela quer matar as mulheres, silenciar as mulheres, fazer tudo quanto é coisa com as mulheres. Mas o Senhor vem nos dar um lugar de honra no seu coração. Somos nação santa, cooperei como adquirido do Senhor. Ensina seu filho a tratar bem as mulheres. Ensina sua filha a dar honra a seu marido. Sabe como é que se apresenta no livro de Juízes? Débora, esposa de Lapidote.
juiz em Israel. Sabe, Lapidote é citado por quê? Porque era um marido que merecia ser honrado. Honre o marido que Deus te deu, mulher de Deus. Honra ele. Honra ele, porque foi Deus que o colocou do seu lado. Ou você acha que barata se junta com formiga? Barata não se junta com formiga, não. Se você não é fácil, ele também não é. Se ele não é fácil, você também não é. Ué? Mas Deus está aperfeiçoando a obra dele em nossas famílias. Ele colocou os filhos certos com os pais certos. Ah, não, pastor. Já não vai falar. Colocou. Fala para a mãe que está do seu lado. Deus te deu o filho certo. Te deu o filho certo. Esse certo é mesmo. Desse jeito ele tinha que ser. Para moldar o seu caráter, ser uma mãe que Ele quer que você seja. Porque se tem uma coisa que Deus tem prazer, é no ensinamento de como se deve agir uns com os outros. E quem faz isso dentro de casa são as mães. Quem ensina como é que deve agir com os outros são as mães. Mas se você deixa isso aqui ensinar, minha querida, meu querido, vai ficar vago o ensinamento. Nosso manual é esse aqui, ó. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Não deixa outra coisa tomar o teu lugar na tua família. Não deixa outra coisa tomar o teu lugar na obra do Senhor. Não deixa outra coisa tomar o teu lugar no teu coração. Eu estou muito magoado. Eu estou muito magoada. Sim. E você acha como é que Jesus se sentiu quando Judas veio dar aquele beijo no seu rosto? Tinha acabado de sair da ceia. Ia para o monte orar. Amigo, a que vieste? Foi mais uma chance que o mestre deu. Mas Judas não conseguiu voltar atrás. Sabe? Nosso Deus é Deus de segundas chances, terceiras chances. A Bíblia vai dizer que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ele nos ama muito. Dia após dia, essa misericórdia nos acorda, nos tira da cama e nos faz levantar e andar. Sabe? É essa misericórdia que nos acompanha. Que essas mulheres tinham em comum: Joquebede, Ana, Maria, Ruth, Noemi, Loide. Sabe? Uma fé concreta, unida à confiança. A sua fé, a minha fé precisa ser concreta. Eu não posso dizer que amo a Deus e não confiar em Deus. O que você ora tem que corresponder àquilo com o que você age. Você não pode orar pela libertação do seu filho e dizer que ele não vale nada. Ou ele é bênção ou ele não é. Ou você declara que ele é do Senhor ou você não declara. É preciso que você ore e declare aquilo que você coloca diante de Deus. Porque Deus não tem parte com bocas que jorram água suja e água boa. Ou é água suja ou é água boa. Ou a gente fala que é bênção e vai ser bênção para a glória do Senhor. Declara a bênção, declara coisas boas. Declara aquilo que você quer que o Senhor faça na vida do seu filho, da sua filha, sabe? Pastora, mas eu estou declarando, já tem que 22 anos, 30 anos, 40 anos. Sim, continua declarando. O Senhor, Ele é poderoso para tocar nos corações. Ele é poderoso. Aquele que abre o coração para o Senhor, Ele é poderoso para tocar. Elas tinham disponibilidade. Sabe, uma mãe disponível é aquela que pode aconselhar no momento que é preciso. Mães e pais, escutem seus filhos. Já comentei aqui da outra vez. Eu sei que adolescente repete, mas escuta. Porque a gente precisa saber aconselhar no momento certo. Aí sabe o que acontece com a minha sua geração apressada? Tô na correria, acho bonito. A gente não escuta, vai pro psicólogo. Aí manda pro psicólogo.
Aí o psicólogo fica lá 1 hora escutando. Ele paga, né, para isso. Fica lá 1 hora escutando. Aí o psicólogo te chama, pai, vem, mãe, vem aqui, eu vi que e te passa lá o relatório lá. E você, ué, o que ele falou? Você conversou? Gente, o psicólogo só escuta. Você consegue escutar com os ouvidos claros? Sabe? A escuta dos pais precisa abolir os nossos sentimentos para ter a razão naquilo que o problema está sendo dito. Teu filho às vezes está dizendo, eu não estou aguentando, aquela escola está me matando, é muita pressão, meu trabalho está muito difícil. Mas você só escuta ele dizer, pô, tá ruim, não quero. Não, calma, escuta com os ouvidos que o Senhor pode te dar e me dar. Sabe, o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações, diz a Bíblia, como gemidos inexprimíveis. Ele leva, o Espírito Santo leva. Então, por que a gente não é capaz de escutar com esse ouvido que Deus nos deu aquilo que está sendo dito, no que está sendo dito? A nossa geração se perde por falta de pais que não escutam e não prestam atenção. Para de Mano, eu sei que às vezes eu faço depois eu me arrependo e eu lhe pergunto de novo. Porque precisa a gente dar atenção. Se você não dá atenção, alguém vai dar. E o diabo, ele tem tempo para dar atenção a jovem. Ele tem tempo para dar atenção à esposa, o diabo tem. Mas o nosso Deus nos fez para a glória do nome dele. Então seja disponível ao seu filho, à sua filha. Sabe? Deus deu presente às nossas vidas. Elas tinham uma visão geracional. O que é uma visão geracional? Vai ter um tempo, né? Que os nossos filhos vão lembrar assim, a família Pimentel, matriarca era diaconisa Wanda, e tinha Cláudia, tinha Nadir, tinha Patrícia, e as meninas, a Rebeca, a Bruna, vai falando o nome, a geração já passou, mas ficou ali, sabe? O nome, ficou ali a visão geracional da coisa boa que faz. A sua família precisa ser lembrada pelo nome daquele a quem você foi chamado, que é o Senhor Jesus. Tem uma visão geracional que você está deixando para o seu filho. Luiz deixou o ensinamento do Senhor para Timóteo e foi citado na Bíblia. Não para ser citado na Bíblia de antiga. Ainda mais se fosse mulher. No livro delas da fé só foi citada uma, ali é o crivo dos crivos. Então, para ter visão geracional, a gente precisa crer e obedecer. Irmãos, obedecer é a coisa mais difícil que tem para o crente, para o ser humano. Porque depois que o pecado entrou no mundo, a desobediência virou um hábito. Percebe? Se alguém disser para você assim, não olha para a esquerda, você vai fazer assim. Você vai olhar para a esquerda. No caso disso, alguém disser, não dá um passo para trás, você automaticamente já dá aquele passo para trás, porque o pecado trouxe isso no nosso coração. Mas o Senhor, Ele vem nos reconciliar com a obediência ao Senhor. Sabe? Joquebede construiu um cesto. Simples. Eu não sei como você cria seu filho, eu sei como crio os meus. Eu não sei, filho, como você trata seus pais, eu sei como meus filhos me tratam. Seja uma coisa simples, seja uma coisa trabalhada, sabe? Faça o seu melhor. Faça para o bem. Faça aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Deus, sabe, o profeta não falou para a viúva não dar aquilo que ela não tinha, que ela tinha em casa. Deus vai usar aquilo que já está na tua e na minha mão para glorificar o nome dEle. Ele vai fazer. Amém. Ana fez um voto, alinhou. Sabe, alinha a tua família com o Senhor. Alinha a tua família à vontade de Deus. Eunice ensinou, ensina aqueles que estão perto de você. Mas eu sou sua tia, não sou mãe. Você está desculpando? Ajuda a mãe dele, ajuda a mãe dela, ensina. Ensina o que é bom, faça o que é bom. Noemi orientou.
Sabe? Aí já passa parte do ensinamento daquela que já está casada e deixou de ser casada, porque os filhos crescem, os pais acham que não tem mais responsabilidade, mas o conselho ainda está comigo e contigo. Até Deus nos levar, nós temos o conselho para o bem da vida deles. Maria disse sim ao posicionamento que Deus tinha para ela. Seja corajoso, seja corajosa pela sua família. Deus tem nos capacitado para galgar níveis mais altos, mas a gente precisa de coragem. Qual o posicionamento que você tem tomado em oração para transformar o que a sua família está vivendo? Sabe, se posicionar para ser avivado é sair da morbidão espiritual, é sair da mesmice e fazer aquilo que o Senhor está te mandando fazer. Às vezes você e eu achamos que é uma coisa assim muito descabida, mas se o Senhor está te mandando fazer, faça. Porque o Senhor sabe a instrução que dá. Gideão queria vencer a guerra com 20.000. Mas Deus não queria que Gideão levasse mérito, nem muito menos os 20.000. Fez o trigo e só ficou 300. Talvez você ache a sua casa menor da sua família, o seu lar mais humilde da sua família toda, da sua parentela, mas Deus tem seus segredos com o menor. Deus quer honrar a sua casa, Deus quer honrar a sua família, Deus quer honrar a sua geração, Deus quer honrar a sua posteridade. Ele quer te fazer bendito e bendita nessa terra. Mas se posiciona, se torna vivo, creia com o teu coração que Deus pode, sabe, fazer muito mais daquilo que você está pensando. Aleluia! Se posicionar no projeto de Deus é bem mais do que achar que Deus vai trabalhar naquilo que já está pronto. Deus tem plano novo, irmão. Deus tem plano novo, irmão. Ele tem. Sabe, a Bíblia vai dizer o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a tua, sobre a minha família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso legado. É um legado a ser deixado, é um legado a ser cumprido.